Fato: na manhã de 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, então diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, apresentou-se para depor na sede do DOI-CODI, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, em São Paulo, de forma espontânea e voluntária, para prestar esclarecimentos, uma vez que foi apontado como militante do PCB pelo regime militar brasileiro. No entanto, foi detido de forma arbitrária, interrogado, torturado e, por fim, morto pelos militares. A ditadura, recusando-se a admitir o assassinato, forjou um suicídio, legitimado por perícia técnica fraudulenta. A evidente fraude na versão oficial, explicitada pelas fotos divulgadas, provocou grande comoção em vários setores da sociedade brasileira. Infelizmente, a reação social não foi suficiente para fazer o regime militar admitir o assassinato, e o inquérito policial militar instaurado reiterou a versão oficial. Dessa forma, nos anos que se passaram, nenhum dos envolvidos na tortura e morte do jornalista fora responsabilizado, em parte também pela lei da anistia, quem iniciou. Vários anos depois, em 2009, o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, a Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, o Centro Santo Dias, da Arquidiocese de São Paulo, e o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo entraram com petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as violações sofridas por Herzog e seus familiares. A comissão produziu relatório de mérito em outubro de 2015, considerando o Brasil responsável por uma série de violações de direitos humanos, em detrimento de Herzog e seus familiares. O órgão fez uma série de recomendações ao Estado brasileiro, estabelecendo um prazo para o cumprimento. Após o Brasil apresentar relatório, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considerou que a implementação não era satisfatória e remeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em abril de 2016. Recomendações: a comissão recomendou que o Brasil determinasse, em sua jurisdição comum, a responsabilidade criminal pela prisão arbitrária, tortura e assassinato de Vladimir Herzog, objetivando identificar os responsáveis e puni-los penalmente, sendo imperativo que o Estado publicasse os resultados de tal investigação, bem como enfatizando que tais crimes deveriam ser considerados inanistiáveis e imprescritíveis. Ademais, que o Estado brasileiro adotasse medidas necessárias para garantir que a Lei nº 6.683 de 79, Lei de Anistia, não continuasse representando um obstáculo para a persecução penal de graves violações de direitos humanos. Por fim, recomendou que o Estado indenizasse os familiares do jornalista, incluindo o tratamento físico e psicológico, e reparasse adequadamente as violações de direitos humanos declaradas no relatório, tanto material quanto moralmente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é constituída pelos seguintes juízes: presidente, Eduardo Ferrer, MacGregor Poisot; vice-presidente, Eduardo Vilgrossi; juízes, Humberto Antônio Sierra Porto, Elizabeth Ódio Benito, Eugênio Raul Zaffaroni e L. Patrício Pasminho Freire. Outros presentes: Pablo Saavedra, Alessandri, secretário, e Emília Segares Rodrigues, secretária adjunta. A decisão: o Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, e em relação aos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, em prejuízo de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, pela falta de investigação
bem como do julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato de Vladimir Herzog, cometidos em um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil, bem como pela aplicação da Lei de Anistia número 6.683 de 79 e de outras excludentes de responsabilidade proibidas pelo direito internacional em casos de crimes contra a humanidade. O Estado é responsável pela violação do direito de conhecer a verdade de Zora Herzog, Clarice Herzog, Ivo Herzog e André Herzog, em virtude de não haver esclarecido judicialmente os fatos violatórios do presente caso e não ter apurado as responsabilidades individuais respectivas em relação à tortura e assassinato de Vladimir Herzog por meio da investigação e do julgamento desses fatos na jurisdição ordinária, em conformidade com os artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, previsto no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em prejuízo de Zora Herzog, Clarice Herzog, Ivo Herzog e André Herzog. Fundamento legal. Competência: Decreto 4.463 de 2002. Artigo 1º. É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José, de 22 de novembro de 1969, de acordo com o artigo 62 da citada Convenção, sob reserva de reciprocidade, e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Decreto 678 de 92, Pacto de São José, artigo 62, 1. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial, Convenção Americana e Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Situação de cumprimento. Das 7 medidas de reparação fixadas, 5 estão pendentes de cumprimento, uma foi parcialmente cumprida e apenas uma totalmente cumprida. Falta o Estado realizar nova investigação e processo penal para punir os responsáveis pela morte do jornalista, tomar medidas para que seja reconhecida a imprescritibilidade das ações emergentes de crimes contra a humanidade e internacionais, realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional pelos fatos do presente caso, em desagravo à memória de Vladimir Herzog e a falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis por sua tortura e morte. Pagar os valores fixados a título de danos morais e materiais, reembolsar ao Fundo de Assistência Jurídica a vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos a quantia dispendida durante a tramitação do presente caso. Referências bibliográficas: